Bom dia, pessoal! Vamos estudar um pouquinho mais da palavra hoje? Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 17. A gente vai ler alguns versículos aqui. Vamos começar do 41 em diante, que diz assim: O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Ora, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Agora o 49. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Olha que interessante, né? Uma história muito conhecida, né? Provavelmente você já ouviu falar, né? Sobre essa batalha entre Davi e Golias. E Golias era um homem do exército dos filisteus. Dizia-se, era chamado como gigante, né, dos filisteus. Por que gigante? Porque ele tinha uma altura enorme, né? Ele era bem mais alto que os seus contemporâneos ali. Ele era grande, ele era alto, então ele era chamado de gigante. Vocês sabem que existe uma doença que se chama gigantismo. Eu sou endocrinologista, né, e eu trato de alguns casos. Então a pessoa, quando ela tem essa doença, é porque ela tem uma produção aumentada de hormônio de crescimento dentro da hipófise, que é uma glândula que nós temos aqui dentro da cabeça, né, atrás dos olhos, mais ou menos. E esse hormônio, né, de crescimento, quando esse tumor produtor, né, de hormônio de crescimento começa a crescer desde a infância, a pessoa vai assumindo alturas grandes, porque não teve ainda o fechamento da idade óssea, né? Então a pessoa vai crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós temos casos, né? Nós sabemos de casos de pessoas que chegaram a quase 3 metros de altura, né? Então, assim, são casos que não foram tratados na infância. Hoje em dia tem tratamento para isso, né? Cirúrgico, alguns remédios, mas naquela época não tinha. Então, provavelmente, Golias, o chamado gigante, ele tinha essa doença que se chamava gigantismo, essa doença hipofisária, né? E ele foi crescendo, crescendo, depois estabilizou numa certa altura quando a idade óssea dele fechou. E como ele era muito grande, né, aquela aparência, porque o hormônio de crescimento também faz crescer as extremidades, por exemplo, o nariz fica largo, a mandíbula fica grande, as mãos e os pés ficam grandes, então a pessoa tem uma aparência assim um pouco assustadora, né, muito grande, muito grosseiro, assim, né. Então ele foi aproveitado pelo exército dos filisteus. Então, quando naquela época tinha-se uma batalha entre dois países, ou eles lutavam o exército todo de um lado com o exército do outro lado, ou eles tinham o costume de falar assim, ó, a gente vai escolher um homem do nosso exército, vocês escolhem um homem do seu exército. Eles vão batalhar num duelo lá dos dois. Aquele que ganhar traz a vitória para a nação. Então, aquele povo que perdeu foi derrotado, né? Então eles tinham esses representantes. E o representante da Filistéia, adivinha quem era? O Golias, né? O gigante. Porque só de olhar para ele, as pessoas já tinham medo. Só de olhar para o tamanho dele, para o formato dele, assim, as pessoas já tinham medo e queriam
espirrar, né? Falava, não, então vocês ganharam, deixa quieto, né, a batalha. E isso estava acontecendo com Israel, que era o povo de Deus na época, né? Eles chegaram lá para batalhar, quando foi ver qual que era o lutador deles, né? Aquele gigante. E aí diz aqui a palavra, né? É comprida essa história, eu quis resumir aqui para vocês entenderem, né? Então, eles viram aquilo, né? O povo de Israel, e ficaram desanimados, diz aqui a palavra, no coração, porque eles já imaginavam assim, tá perdido para nós, não tem jeito da gente combater esse gigante desse tamanho, né? Até que Davi, um dos da população lá de Israel, né, o filho de Jessé, estava lá levando comida para os irmãos dele, que eram guerreiros, né? Então ele foi lá na guerra levar a comida, e aí ele ouviu aquele cara falando um monte, falando que ia acabar com Israel, que o Deus de Israel não era de nada, e ele olhava assim para o povo e todo mundo com medo e tal. Só que Davi, olha que interessante, ele teve um olhar diferente sobre esse gigante. Todo mundo estava olhando igual. Nossa, ele é muito grande, ele é muito forte, nós não temos condições, a nossa força é pequena perante ele. Todo mundo estava assim desanimado já. Todo mundo estava tendo o mesmo olhar, assim como todas as outras nações tinham. Mas Davi, ele olhou de forma diferente para esse gigante. E ele falou assim, que nem a gente lê aqui, no versículo 45. Não. Quer ver? No 26, perdão. 1 Samuel 17, 26, lá no finalzinho, Davi fala assim, ó. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Como dizendo assim, quem esse cara pensa que ele é? Olha, para quem ele está praguejando. Olha contra quem ele quer lutar, contra os exércitos do Deus vivo. Aí todo mundo olhou para Davi assim, que diz, da onde me aparece essa figura, né? Porque tava todo mundo assim, já desanimado. Aí ele chega e fala, quem é esse daí? E detalhe, Davi era um tampinha, assim, era baixo, era mais frágil assim que seus irmãos, tanto que ele nem foi escolhido para ser soldado lá na guerra, né? Ele pastoreava ovelhas. Ele nem tinha assim, as qualidades de um soldado, né? Aí todo mundo olhou pra ele assim, né? Como que disse? Menino, fica quieto. Os irmãos dele falando assim, o que você veio fazer aqui? Já vai me arrumar confusão. Fica quieto. E ele, onde já se viu um cara desse falar contra Deus e não sei o quê? E aí, lá mais pra frente, ele fala assim, no versículo 32, Davi disse a Saul, que era o rei, nem o rei tinha se disposto a ir contra esse gigante Golias. Aí Davi fala assim, ó, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, tipo eu, né? E pelejará contra esse filisteu. Gente, pensa na cena de Davi falando isso pro rei. Olha, é o seguinte, não precisa se preocupar mais, todo mundo pode ficar tranquilo que eu vou lá lutar contra esse filisteu. Eu vou ser o representante de Israel. Aí você imagina o coro de pessoas assim, ó. Como assim, né? Tanto que Saul responde assim para ele no 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar, porque tu ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade, bababá. E ele vai tentando convencer Davi. Não, melhor você não ir, você sabe que você é moço, você não tem experiência com guerra. E assim foi falando, você não tem armadura. E aí Davi, não, porque eu vou, ninguém tirava isso da cabeça de Davi. E eu sei que ele conseguiu convencer e foi para lutar. Foi aí quando começou essa história que a gente começou a ler aqui, né? Que aí vinha o filisteu de um lado, enorme, com as suas armas, com a sua espada, né? O escudeiro do lado. E Davi do outro lado, imagina a cena, né? Davi do outro lado, com umas pedrinhas, uma funda. Sabe o que é uma funda? É um pauzinho assim com elástico na ponta, que você põe a pedra e ele faz assim e solta a pedra, né? Interessante, né? Porque ele não tinha arma. Ele tinha um negócio que ele usava para atacar pedra, para mirar em alguma coisa, para espantar um lobo, quando vinha comer as ovelhas dele, vinha querer atacar, né? Mas a visão de Davi é que é uma coisa interessante. Toda essa passagem aqui nos mostra que, na verdade, não importava o tamanho de Golias, não importava a arma que Golias tinha, não importava o tamanho de Davi ou a arma que ele tinha, não importava qual exército era mais poderoso, ali naquele momento só importou a visão que Davi teve. Isso é uma coisa muito importante.
A vitória dele se deve à sua visão. Então, se deveu, né, à sua visão. Foi assim, ele olhou para Davi, o filisteu olhou para Davi e falou, coitado, você já perdeu. Onde já se viu Israel mandar uma pessoa, né, dessa estatura? Estão tirando uma piada comigo, né? Estão tirando da minha cara. E Davi olhou para o filisteu falando assim, coitado desse daí. Onde já se viu, já é um perdedor, porque ele falou contra Deus. Ele está lutando contra o próprio Deus. Ele é um coitado. Então assim, Davi olhava diferente de toda aquela multidão. Como você tem olhado os seus problemas? Será que você tem olhado como essa multidão de Israel? Não, este problema é muito grande, ele é muito complicado, eu não vou conseguir dar conta, eu acho que essa situação já me engoliu. O que é que você está pensando sobre esse seu problema? Ou será que você está vendo como Davi? Olha, o inimigo tem se levantado contra a minha vida, situações difíceis têm se levantado contra a minha vida, mas Deus é muito maior que tudo isso. Então eu vou vencer. Se Deus diz que eu vou ser bem-aventurado em tudo que eu colocar a minha mão, isso diz a palavra de Deus, então eu não tenho que temer. Deus vai me dar sabedoria, vai abrir uma porta, Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural acontecer, eu sei que eu vou vencer, porque Deus falou. Porque Deus é mais poderoso do que qualquer situação que eu possa vir atravessar na minha vida. Então, o teu olhar sobre o teu problema vai mostrar se você é o povo de Israel ou se você é Davi. E aí, o que aconteceu aqui nessa história, né? Eles foram se chegando, então um exército estava aqui no monte, o outro exército no outro monte, e eles vão para o vale para lutar. Então, vinha chegando o gigante Golias e vinha chegando Davi. Quando Davi estava chegando, ele fala aqui, né? No versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Olha só. Olha, você vem aí todo armado, mas eu vou contra você sem arma, em nome, representando o Deus de Israel. Sem armas eu vou te vencer. Sem armas, e olha como ele foi ousado no versículo seguinte, no 46, ele fala assim para o gigante, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, olha o que ele diz, os cadáveres do arraial do aos cadáveres darei, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então ele não teve medo. E você não pode ter medo disso que você está atravessando. A palavra de Deus diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo colabora para o seu bem, algo você está aprendendo com essa dificuldade. Algo eu estou aprendendo com a minha dificuldade, né? Sempre é para o nosso bem. E Deus não quer que você morra na batalha, Deus quer que você vença a batalha. E Ele está com você todos os dias, te ajudando, te dizendo, não temas, eu sou contigo, não te assombres, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. E Deus fala tanto e tanto e tanto que está conosco. Por que nós duvidamos? Por que o medo? Por que olhar para o tamanho do gigante? Não tem nada maior que Deus. O gigante pode ser 30 metros, 40 metros, 100 metros, sei lá o quanto que é o seu gigante, sabe? É uma conta bancária gigante, negativa, né? Um problema gigante emocional. Não importa o tamanho do gigante, Deus é maior que qualquer gigante. Deus é maior, mais poderoso, Ele pode fazer na sua vida e na minha vida. E aí ele fala isso para ele. Aí o gigante, acho que falava assim, esse cara é louco, completamente louco, mais louco é quem mandou ele para vir lutar comigo, coitado, né? Vai ser que nem uma formiguinha que eu vou pisar em cima e vai ser esmagado. Só que algo aconteceu, porque o olhar de Davi foi diferente. Ele sabia, sabe o que? No versículo 47, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Do Senhor é a guerra. Ele sabia que a força não era dele. Por isso que ele não precisava de arma, porque a força não era dele. Ele não precisava de armadura, ele não precisava de espada, de escudo, de ninguém ajudando ele, porque do Senhor era a guerra. Deus ia matar ele de algum jeito. Davi mesmo nem sabia como que era. Mas ele falou, olha, eu vou ser usado, eu vou ser um canal para que Deus possa conseguir esse propósito que ele precisa. É isso que nós precisamos ser,
canais, instrumentos, para que Deus possa nos usar para fazer a sua vontade. E aí olha o que aconteceu, que nós lemos aqui. Davi pegou lá algumas pedras, né? Pôs na funda, mirou, né? E atacou. Olha só a estratégia de Davi, né? Pegou uma pedra, coloca na funda, dá uma giradinha e pá! E joga a pedra. Imagina a armadura daquele cara. Devia ser um cara enorme, né? Com aquela couraça. Ainda ontem eu preguei sobre a armadura de Deus, né? A couraça, o capacete, aquelas coisas, né? Tudo nos braços, nas pernas, o cinturão. Tinha o escudo na frente, a espada. Mas ele tinha que olhar por algum lugar, né? Então, no capacete dele tem aquela fresta onde eles olhavam as coisas que estavam acontecendo, né? Naquela fresta, né? Olha o tamanho daquela armadura. Naquela fresta, a pedra entrou, se encravou na sua testa, como eu disse aqui. Olha a mira. Foi Deus que levou a pedra até ali, né? A pedra se encravou na testa. E detalhe, gente, lembra que eu falei para vocês no começo? Que o gigantismo é uma doença da hipófise que fica nessa região aqui do cérebro, atrás dos olhos, bem aqui atrás da testa? Pois é, a pedrada se deu bem naquele local. E como provavelmente ele tinha um tumor, né, produtor do GH, que é o hormônio de crescimento, quando acontece isso, a célula túrcica, que é o local, assim, o ossinho onde acomoda essa hipófise, essa glândula, geralmente ele é expandido ali, né? Ele é aumentado, dilata-se a célula túrcica. E aí aquele osso já estava mais frágil, né? Aí com a pedrada, o que aconteceu? Ele teve um traumatismo craniano. E com esse traumatismo craniano, ele caiu ali desmaiado, morto, porque você sabe que um coágulo, né, uma hemorragia intracraniana pode levar a pessoa à morte em poucos segundos, né? E eu explico sobre isso tudo no meu livro, Deus, o Maior Cientista que Já Existiu, né? Que fala sobre coisas científicas comprovando os relatos bíblicos, né? Fala bem sobre essa história lá. E aí ele morreu de traumatismo craniano com uma pedrada na testa que entrou pela fresta da armadura. Aí quando ele já estava caído lá, eles tinham o hábito assim, quando eles venciam uma guerra, eles cortavam a cabeça lá do rei ou do guerreiro principal e levavam a cabeça para dizer assim, olha, nós realmente vencemos a guerra. Ah, que horrível, mas enfim, tinha esse hábito lá. E aí ele pegou o cara morto lá no chão, ninguém se conformava com aquilo. Como que aquele pigmeu, né, tinha conseguido matar aquele gigante com uma pedrada? E aí ele sobe em cima do gigante, pega a espada dele, acho que ele teve até dificuldade para tirar a espada assim e tal, e com a espada do próprio gigante, ele corta a cabeça do gigante e levanta. Vencemos! Aí sai todo mundo correndo. Aí Israel, aí sim, aqueles que estavam em volta de Israel falaram, nós vencemos! Aí foram para cima e mataram os outros lá e tudo, e conseguiram vencer a guerra. Então veja, o teu posicionamento e você vencer esse gigante que você está enfrentando, vai levar os outros ao seu redor que estavam desanimados, achando que não podiam, a achar que eles podem. Então o seu testemunho vai ajudar pessoas a vencerem também os seus gigantes, os seus medos, os seus problemas, né? Só que para isso nós precisamos ter o olhar de Davi e não o olhar de Israel. Nem o rei de Israel tinha o olhar que Davi teve. Não importa quem você é, não importa a sua fragilidade, não importa os seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. O que importa é a nossa forma de olhar as coisas e de confiar que do Senhor é a guerra. Então, na sua vida, nesse problema que você está atravessando, que você possa enxergar esse gigante como um anão perto de Deus. Que o gigante na sua vida seja Deus e não o seu problema, e não o seu inimigo, né? O inimigo que eu falo não são pessoas, né? Mas, por exemplo, a minha ovelha está berrando aqui, vocês ouviram, né? Que engraçado. Então, o seu problema não é uma luta pessoal, né? Não é uma pessoa. O seu problema é um relacionamento, de repente. É a sua vida financeira, é uma doença que você tem enfrentado, é uma situação, de repente, de calúnia contra você,
é uma situação de maledicência, é um problema na sua empresa. Eu não sei qual é o problema que você tem atravessado, um problema de relacionamento, né? Seja ele qual for, esse problema, veja agora com os olhos de Davi. Ele é um pigmeu perto do gigante maior que é o Senhor. Você tem que ter Deus na sua vida como alguém poderoso, como alguém que criou o universo, que fez todas as coisas, que venceu o mal, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia através da pessoa de Jesus Cristo, te deu a vida eterna. Você acha que ele não pode resolver esse probleminha seu? Tá vendo como o seu gigante problema de repente começou a virar um probleminha assim menor? Quando você começa a olhar para Deus e você vê a grandeza de Deus, você vê que aquilo que você está passando, ó, não é nada. Quantas vezes a gente vê uma pessoa passando um problema sério e a gente fala assim, nossa, eu descobri que eu não tenho problemas, porque aquele problema é bem maior que o meu, né? Então, só disso a gente já percebe. Quando eu fui fazer a minha viagem missionária para a África, que eu vi toda aquela situação de calamidade que eles viviam ali, quando eu voltei para São Paulo, eu me proibi de reclamar de qualquer coisa na minha vida. Eu me proibi. Ver uma criança comendo uma bolachinha de terra, ver uma pessoa tomando chá de capim, que por um acaso nasceu porque nem água tinha, né? Vendo uma pessoa ajoelhar porque você deu um pacote de farinha para ela, ajoelhar, querer beijar os seus pés porque você deu um pacote de farinha. Gente, eu falei, não, eu não posso reclamar de nada na minha vida, nada. E nunca mais reclamei. E ainda agradeço a Deus pelas dificuldades, porque são dificuldades muito boas perto do que aquelas pessoas estavam passando, né? Então, assim, quando você começa a mudar o seu olhar, o seu ângulo de visão, você começa a vencer com mais facilidade. Então, olhe para Deus, porque Ele é o grande gigante na tua vida. Ele é gigante, Ele é poderoso, Ele tem força, Ele tem poder, Ele tem todas as ferramentas para fazer você ser um vencedor. E vencer esse probleminha aí, uma pedradinha, tá? Porque Ele vai direcionar a sua pedra, né? Que é a sua fé, num ponto certo, para que Ele possa te dar vitória. Viu, amados? Então eu quero orar por você agora. E eu quero que você mude a sua postura. A partir de hoje você vai olhar para os problemas como se ele fosse um anão. E o grande gigante na sua vida não vai ser mais o problema. Vai ser Deus. Deus tem todo o poder para resolver, até mesmo agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, Deus está movendo o mundo espiritual para resolver o seu problema. Viu? Tudo depende da sua fé. Como Jesus falava, seja feito conforme a tua fé. Então que essa pedra que simboliza a tua fé seja mirada na cabeça desse gigante, desse problema que você tem. E ele vai cair. Não importa se vai ser hoje, se vai ser semana que vem, se vai ser o mês que vem. Ele vai cair, porque ele não é maior que Deus. Declare isso todos os dias na sua vida. Amém, queridos? Eu vou orar por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te colocar a vida de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que o Senhor possa visitar as suas famílias, as suas casas, as suas empresas, os seus bens, os seus problemas que elas têm atravessado. Visite agora, Senhor. Coloca a tua mão, dá a tua vitória, Senhor. Muda o olhar de cada um, que o teu Espírito Santo possa inspirar e possa mostrar o poder que o Senhor tem, Deus. Nesse momento eu declaro vitória a todos os meus amados que têm ouvido esta pregação, Senhor, que eles sejam alcançados pelo teu poder, que eles sejam fortalecidos, Senhor, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Pai. Enche a vida deles, cobre com teu sangue, livra de todo mal e que muitos testemunhos nós venhamos, Senhor, a ouvir, só porque a mudança do olhar ocorreu em cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu creio que você vai me falar ainda o testemunho que você viveu, porque você passou a olhar as coisas de forma diferente. E aí Deus vai movimentar o mundo espiritual e vai trazer uma saída que você menos espera. E você já é um vitorioso em nome de Jesus. Tá bom? Amados queridos, Davis da minha vida, semana que vem nós vamos estar juntos novamente, que você possa nessa semana refletir sobre isso que nós falamos, que você possa passar esse vídeo para outras pessoas que também estão passando pelo mesmo problema, que Deus possa alcançá-los, em nome de Jesus. Eu amo vocês, até a semana que vem.